Há quem veja tecnologia, nós vemos decisão. Há quem fale em dados, nós falamos em vidas. Na Neomed, cada algoritmo e cada laudo carregam o mesmo propósito: tempo para salvar vidas. Acreditamos em um futuro onde a inteligência acelera diagnósticos, a eficiência sustenta operações e o paciente continua no centro do cuidado. É assim que nascem os hospitais que criaram o futuro da cardiologia. E todos eles têm algo em comum: foram impulsionados pela Neomed. Olá pessoal, estamos aqui com a Neomed. Meu nome é Bruno, sou fundador da Neomed, diretor de produtos e crescimento. Estamos no webinar hoje sobre cardiologia com dois convidados super especiais. Primeiro, a doutora Ana Carolina. A doutora Ana Carolina é cardiologista, atua no Hospital hoje Dona Helena, lá no sul do país, em Santa Catarina, né, doutora? Santa Catarina, em Joinville. Exato, em Joinville. Muito obrigado pela sua presença. E também estamos com o César Filho. César Filho é fundador, e CEO da CC, uma plataforma que ajuda na jornada do paciente oncológico. Prazer em estar aqui com você, César. Prazer também estar com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por estarem aqui, que é um assunto muito importante, que é a intersecção de duas grandes questões hoje da humanidade, né? A humanidade ela tem vivido mais, a gente tem tido mais casos graças ao avanço da ciência, mais detecção muito mais cedo do paciente oncológico, né? E todas as implicações cardiológicas que isso tem. Hoje tem vindo muitos estudos muito pesados sobre isso, a gente já vai discutir sobre isso. E eu queria fazer uma primeira pergunta para o meu amigo César. César, como é que é a jornada do paciente oncológico? Quais são os desafios que a gente tem, desde a detecção até a remissão dele? Como é que é essa jornada? Eu sei que varia muito de tipo por favor, tipo de câncer, em N casos, em N tratamentos, mas em linhas gerais, quais são os desafios desde a detecção até a remissão desse paciente? Bruno, eu ia dizer que a jornada é uma maratona, mas eu acho que é mais difícil do que isso. Provavelmente é um triatlon ou Ironman. Paciente oncológico. É o 70.3 lá em Kona, né? Que é o mais difícil de todos. Assim, cada tipo de câncer vai ter uma complexidade diferente. Então, hoje de manhã eu estava conversando sobre câncer gástrico. Poxa, o paciente demora a perceber que aqueles sintomas são de um câncer, né? Ele fica lá tomando leite de magnésia um tempão, vai tomando, e aquilo eventualmente vira um tumor. Na verdade, ele está com tumor, mas não sabe, né? A minha mãe, ela morreu de câncer, né? Foi um câncer de colo de útero, que é um câncer super curável. E minha mãe, quando ela foi no postinho de saúde, ela foi atendida pelo SUS, não pediram um Papa Nicolau. O médico supôs que era menopausa e deu hormônio para ela, enfim. Quando descobriu, já era tarde. Já estava metastático. Então, assim, existe um baita desafio. E sabe o que é muito triste desse cenário? É que a maior parte muito dos casos de câncer tem cura, né? Quando a gente pega mama, por exemplo, a grande maioria das mulheres com câncer de mama tem chance de cura. Câncer de colo de útero também, né? Câncer de pele. Então esse desafio é muito grande. E assim, é um desafio porque 80% da população brasileira está no SUS. E aí você precisa da liberação do seu patrão para conseguir ir no postinho de saúde, para conseguir ir lá fazer uma consulta, depois ser encaminhado para atenção secundária, para um especialista te pedir um exame eventualmente, enfim. Então, assim, é uma jornada que envolve vários... Infelizmente, ela não é centralizada, envolve vários obstáculos, né? Então, você tem um obstáculo muito grande de acesso. A gente desenvolveu projetos de navegação para diagnóstico em algumas periferias. Esse é um baita desafio, sabe? Às vezes o esposo, a gente pegou que ele tinha ciúme do médico tocar, enfim, na mulher e não queria que ela fosse no médico. Assim. Então, assim, a gente tem um desafio grande no Brasil real. Aí essa pessoa conseguiu diagnóstico. Conseguiu diagnóstico, vai começar o tratamento. Aí você também tem um outro desafio, porque a maior parte dos pacientes não mora na cidade onde se trata. Então, se você mora em Caraguatatuba, você deve se tratar provavelmente em Santos, ou São Paulo, ou São José.
minha mãe tinha que viajar para fazer tratamento. E aqui a gente está falando de distâncias pequenas. Mas se você pega, por exemplo, na Bahia, que é um estado que tem uma dimensão de um país, dependendo de onde você for diagnosticado, você tem que viajar muito e muito tempo para conseguir receber esse tratamento. Fazer esse tratamento de forma constante, né? Então, assim, é um baita desafio. A gente teve uma outra paciente, na verdade era uma acompanhante, cujo paciente, o casal era informal, ou seja, não tinham carteira assinada. O esposo tinha sido diagnosticado com câncer, estava fazendo tratamento. E eles eram meio que ambulantes. E aí ela tinha que acompanhar ele no tratamento. E quando os dois iam para o hospital, nenhum dos dois trabalhava e não tinha renda. E aí como que você faz? Aí você tem que escolher se você acompanha o seu esposo, você vai colocar comida porque tem que pagar aluguel. Um país onde mais da metade da população ganha menos de um salário mínimo, certamente você conseguir fazer um tratamento todo é um desafio. E quando você... Então, assim... E aí, quando você está no tratamento, além disso tudo que eu estou falando, esses determinantes sociais, você tem um ponto de... O tratamento é muito difícil. São muitos efeitos adversos, vômito, náusea, diarreia, até a perda de peso, e isso atrapalha muito o paciente, né? E muitos pacientes não resistem. Por exemplo, pacientes que fazem quimioterapia oral, muitas vezes não conseguem ter adesão completa ao tratamento, porque eles também não querem sentir aquele efeito adverso. Assim, eu acompanhei de perto uma pessoa que, em determinados dias, ele não tomava o remédio porque não queria se sentir mal. E aí depois, o paciente termina o tratamento, depois ele é acompanhado durante um tempo, e aí, os 5 anos, eu diria que segue a vida, se assim posso dizer. Entendi. E você falou algumas coisas muito interessantes aqui que eu acho que eu queria pontuar aqui, César. Você falou das dimensões continentais do Brasil, né? Você falou que a Bahia tem o tamanho de um país. Mas eu estava vendo que a zona leste da cidade de São Paulo tem a mesma população do Uruguai. Ou seja, qualquer empreendedor que esteja fazendo algo no Uruguai para o Uruguai, é mais fácil fazer algo para a zona leste de São Paulo, na nossa própria cidade, né? E assim, a gente acompanhava uma paciente de Parelheiros, acompanhando durante toda a jornada, assim, ela estava no centro de São Paulo, cara, é uma viagem, né? É umas 3 horinhas de ônibus todo dia. Então, assim, é um desafio muito grande realizar o tratamento, trabalhar, assim. E você comentou uma coisa muito interessante que eu acho que eu queria destrinchar um pouquinho para o nosso público. Você falou uma palavra que é navegação. O que é navegação do paciente oncológico? Navegação, para mim, é remoção de obstáculos para que ele consiga ter uma jornada calma, eu diria, tranquila, assim, bem sucedida. Então, porque existem muitos obstáculos para um paciente, assim, disponibilidade, lembrar, entender a importância, toda a estrutura do sistema de saúde, toda a regulação. Então, é essa pessoa que ela age removendo obstáculos. Tá certo. E vamos lá, o que eu entendo de navegação, me diga, a gente podendo falar assim mais em miúdos mesmo. Você tem um paciente, por exemplo, seu paciente ele foi diagnosticado com câncer de mama, então suponhamos, essa paciente ela vai ser orientada a mastectomia e depois suponhamos aqui, doutora, peço perdão se eu falar qualquer absurdo, tá? Mas é mais a título de 10 sessões de quimioterapia e 3 sessões de rádio. Olha isso porque minha mãe também teve recentemente o câncer de mama, então a gente acompanha um pouquinho essa jornada. E você está me falando que a navegação basicamente seria todos os atos que são dentro dessa jornada do paciente, ser diagnosticado, passar pela intervenção talvez cirúrgica ou não, passar pelo seu tratamento pós, até que você tenha um desfecho, e todos esses touching points acontecem na jornada, que é, por exemplo, a infusão. Ele tem que ir a terça-feira, a cada mês, suponhamos, ir no centro de infusão fazer a sua imunoterapia.
ou a cada 15 dias, ir no seu centro de difusão, fazer sua quimioterapia e depois passar no seu centro de especialidade para conseguir fazer sua rádio. E o que acontece nessa jornada? Qual que é a taxa de sucesso dessa jornada, né? Quantos pacientes, geralmente, dentro da CCI, começam essa jornada bem e terminam bem? E qual que é o grande problema da adesão desse tratamento? Nossa, essa pergunta eu acho que ela é uma pergunta de Nenhuma pergunta aqui vai ser fácil. Não, eu diria que não é uma pergunta de $1 milhão, porque seria uma pergunta de $1 bilhão. Assim, e a doutora, por favor, me complemente. Eu não tenho aqui, gente, eu não sou médico, então me falta talvez um pouco de questões técnicas. Eu acho que, assim, existem muitos desafios, assim, na jornada de tratamento, sabe? E a adesão, ela pode, assim, nossa, ela pode não acontecer por diversos motivos, sejam sociais, sejam falta de esperança. Mas, assim, eu sinto que a maior parte dos pacientes, ele quer se tratar, ele quer se curar, ele vai até o fim. E a gente tem uma questão, às vezes, por exemplo, quando você pega um paciente do SUS, disponibilidade de medicamento. O paciente, às vezes, ele não tem acesso às melhores drogas. Às vezes, ele não tem acesso aos melhores tratamentos. Então, assim, a taxa de sucesso no tratamento de câncer, ela depende de muitos e muitos fatores. Depende de se você consegue um diagnóstico rápido. Quanto menor o tempo de diagnóstico, maior a chance de tratamento. E olha que curioso, menor o custo de tratamento para o sistema. Então, se você descobre um paciente com câncer de mama rápido, esse paciente vai fazer uma cirurgia ali, algumas sessões e tal, de quimio-rádio, e vai estar curado. Quando um paciente que descobre tarde, ele é caro para o sistema também, e a chance de cura é muito menor. Então, assim, você tem muitas e muitas questões que eu poderia passar aqui horas falando. Mas eu diria que, para o sucesso do tratamento, uma das questões mais importantes é o diagnóstico precoce. E a partir disso, as taxas conseguem ser muito maiores. Entendi. Então, quando a gente fala dessa navegação, a gente está olhando o paciente correndo por tudo isso, mas alguns recentes estudos têm mostrado que durante o tratamento oncológico aumenta-se o risco de arritmias. E isso hoje, né, recentes estudos também comprovam que 1/3 das arritmias que a gente tem hoje, que são as fibrilações atriais, né, elas podem levar ao AVC. Então a gente está falando de um paciente que, além de tudo, né, de todo o seu risco que ele tem do seu tratamento oncológico, já do burden que ele carrega, né, do seu tratamento, da estigma do seu tratamento. Bom, quem tem acompanhado o Thiago Leifert, né, com a saga da sua filha, né, com o seu câncer, né, nos olhos, ele tem mostrado isso muito publicamente, né, de forma até visceral, sobre as escolhas de tratamento, certinho. Além de tudo, existe toda essa luta pela vida dentro do tratamento da jornada oncológica. Existe um inimigo silencioso que são as doenças cardiovasculares, né, que podem ser potencializadas por isso e que podem também agravar em alguns casos, em outros desfechos, né? E para isso eu queria chamar a doutora Ana Carolina, que é cardio-oncologista, para destacar um pouquinho disso. Doutora, dentro dessa jornada que o César acabou de comentar, que a gente fala desde o diagnóstico até não sei se a palavra certa seria posologia, mas o tratamento referenciado desse paciente. Quais são os riscos cardiológicos que acontecem nesse paciente? Como que a gente pode ir mitigando isso ao longo do tempo para que, além de ele ter sucesso no seu tratamento oncológico, ele também tenha sucesso em não desenvolver a chance de ter um AVC ao médio prazo, curto prazo? Tá, joia. Então vamos lá falar um pouquinho, só para elucidar melhor o que é a cardio-oncologia. Muitas pessoas me perguntam se existe câncer do coração, se é isso que eu trato, né? Existe câncer do coração, é muito raro. Tá, é uma excelente pergunta. Eu vou refazer essa pergunta agora. Doutora, o que é cardio-oncologia? Isso. A cardio-oncologia, ele é a ciência dentro da cardiologia, uma subespecialidade
que literalmente serve de muleta para o oncologista, né? Nós não tratamos o câncer. Nós não tratamos o câncer do coração. Quem trata isso é o oncologista, é o cirurgião oncológico. O cardio-oncologista, ele é o clínico especializado em ajudar o paciente com câncer em relação a algumas doenças cardiovasculares que ele pode desenvolver durante o tratamento, assim como nos sobreviventes, então pós-tratamento, porque a gente sabe que a própria doença em si, o próprio câncer, pode levar a alguns tipos de patologias cardiovasculares, como, por exemplo, a fibrilação atrial, que você já comentou, assim como outras doenças, hipertensão, insuficiência cardíaca. E também após o tratamento, a gente sabe que alguns quimioterápicos, que é muito utilizado hoje em dia ainda, pode vir a levar doença no paciente 15, 20 anos depois do término do tratamento. Então, o cardio-oncologista, ele serve para auxiliar no tratamento do paciente da parte cardiovascular, principalmente durante o tratamento do câncer, para que esse paciente consiga completar o tratamento dele, não ser impedido por conta de uma doença cardiovascular, e também depois para segmento. O que muito acontecia antes, né, da vinda da cardio-oncologia, que é muito nova. Então, aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos ali uns 11, 12 anos, mais ou menos, de cardio-oncologia mesmo, que é feita, que começou em São Paulo, né? Então, é muito novo. Você fala assim, nossa, mas é muito tempo. Assim, não, é novo, é embrionário. Hoje, a população, assim, a cardio-oncologia mundial está sendo desenvolvida ainda, né? Então, a gente está engatinhando. E, então, isso é muito importante, porque daí a gente consegue proporcionar um melhor tratamento para esse paciente. Porque esse paciente, infelizmente, ele está sujeito às doenças que mais matam no mundo, que primeiramente é a doença cardiovascular e depois a doença oncológica. Então, a gente dando esse suporte para ele, ele consegue passar da melhor forma por essas doenças. Entendi, doutora. Nossa, isso é incrível, né, esse trabalho. Eu já anotei aqui 500 perguntas que eu quero fazer para a senhora ao longo do nosso webinar. Mas primeira pergunta que eu quis fazer, além dessa, quais são os cuidados que um cardiologista, um colega teu, cardiologista, ou que tem noção de cardio-oncologia, como é que ele deve olhar? Acabou de passar um paciente no consultório dele que acabou de estar, olha, doutora, inclusive eu queria te falar que acabei de ser diagnosticado com câncer de rins, suponhamos, e comecei a minha jornada, removi meu órgão, e agora eu vou começar 10 sessões de quimio. Como que é esse tratamento, qual que é o olhar que o cardiologista tem que ter para esse paciente que está seguindo nessa linha de tratamento oncológico? É muito importante essa pergunta, porque, assim, existem muito poucos especialistas em cardio-oncologia. Então, a gente não consegue atingir a população que precisa, né? Então, esse paciente, via de regra, ele vai estar com cardiologista geral. Ele não vai estar com cardio-oncologista. São poucos os centros que têm cardio-oncologia. Então, assim, a principal coisa que o cardiologista clínico precisa saber eu não sei sobre oncologia, né? Então, porque existem inúmeros tipos de câncer, existem inúmeros tipos de quimioterapia, a radioterapia, inúmeros tipos de cirurgia que esse paciente vai ser submetido. Então, eu preciso focar o tratamento do meu paciente. Então, eu vou saber que eu sempre peço um relatório para o oncologista ou para o hematologista, qual que é o câncer, qual que é o tratamento. Vai fazer químio, vai fazer rádio, tem cirurgia, quimioterapia antes da cirurgia. Então, tudo isso é importante, porque daí eu vou estudar aquele tratamento do meu paciente, né? Como eu não sei tudo sobre oncologia, não adianta eu tentar estudar tudo aleatoriamente, porque não, meu paciente é único. Então, eu vou estudar sobre aquela droga que ele vai fazer uso, eu vou saber onde é o local do câncer, se esse local do câncer pode causar uma doença cardiovascular ou não, entendeu? Então, isso é muito importante. E daí, quando eu tenho essas informações, eu vou tratar uma estratégia de acompanhamento do meu paciente. Tá certo, doutora. Então, o que eu aprendi aqui com a senhora, e muito legal, se a gente puder deixar um guiazinho aqui para o nosso colega cardiologista que está ouvindo a gente, primeiro de tudo, peça um relatório para o oncologista do seu paciente. Sim. Primeira coisa, peça esse relatório deve conter o câncer que esse paciente tem, né, a doença que esse paciente está tendo hoje, e qual foi o tratamento
que A foi proposta terapêutica, né? proposta terapêutica, exatamente, proposta terapêutica para esse paciente que ele vai seguir. Dito Uhum. isso, entra para o terceiro passo que a gente está falando, que é o estudo. Eu gostei muito do que a senhora falou, que é a humildade que o cardiologista tem que ter frente a um paciente oncológico. Ele tem que ter a consciência de que eu não sou cardio-oncologista, eu preciso estudar sobre esse paciente. E aqui tem umas perguntas que a senhora deixou que eu acho que são muito legais, até para orientar o colega, que é: qual que é a droga que está sendo utilizada? Qual que foi a cirurgia que está sendo utilizada? Qual que é o órgão-alvo que a gente está falando? Esse órgão-alvo, ele gera, qual que é a porcentagem dele que pode gerar doença cardiovascular? E com isso, traçar o próximo passo, que é o quarto passo, que eu notei aqui. Se eu estiver falando besteira, doutor, pelo amor de Deus, me interrompa. Mas é o quarto passo, que é estratégia. E como que seria essa estratégia? Como seria essa estratégia, doutora? O que geralmente propõe ela? Até pegando um link, né, nessa estratégia terapêutica que a gente pode tratar para o paciente, recentemente foi lançada a diretriz do ESC de cardio-oncologia. O ESC, ele era, acho que o único órgão que não tinha ainda dado um parecer em relação à cardio-oncologia, porque é muito difícil, é muita coisa, e ele lançou recentemente e ficou muito bom. E ele já trata essa estratégia para a gente. Quais os exames eu devo solicitar? O que eu preciso saber sobre essa quimioterapia, sobre essa droga? Qual que é o intervalo de tempo que eu posso, né, estar investigando e solicitando exames para o meu paciente? Sugestão de drogas quando eu identifico algum problema. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para quem estiver tratando um paciente, onde que eu vou pesquisar sobre essa alteração oncológica, sobre esse tratamento? Nessa diretriz do ESC, tá? É uma diretriz bem boa, ficou bem boa assim mesmo. A gente tem a diretriz brasileira também, que, assim, não foge muito do que veio essa, mas é que, assim, a do ESC, ela traça a linha que você tem que seguir, tá? Então, isso é muito importante. E a partir do momento que eu tenho essas informações, e daí eu vou falar para vocês, não é só o cardiologista clínico que não sabe, nós, cardio-oncologistas também, porque todos os dias surge uma droga nova. E como esses pacientes, eles precisam de tratamento rapidamente, eles aumentam a sobrevida do paciente, nem que seja um pouco, eles não têm um estudo de vida real muito longo, para a gente saber como que vai ser a reação dentro do organismo do paciente. Então, muitas vezes, a gente está aprendendo a reação, né, o efeito colateral da droga, junto com o paciente. Então, muitas vezes eu não sei. Agora, obviamente, tem aquelas quimioterapias e imunoterapias que a gente já sabe o que esperar. Outras não. Então, a gente tem que aprender junto, né? Junto com o tratamento do paciente. A senhora falou uma coisa muito interessante aqui, que eu tive um amigo de 37 anos, que ele foi diagnosticado com um câncer próximo à próstata, que já estava com quase 1 quilo o tumor. Ele foi um câncer super raro, e ele foi submetido a um estudo clínico. E dentro desse estudo clínico entrou em remissão, etc. Qual que é o cuidado que o cardiologista tem que ter quando tem um paciente que teve a sorte, teve o advento de entrar no estudo clínico? Então, o estudo clínico, ele já tem o seu próprio desenho, né? Então, de todo o acompanhamento que precisa fazer do paciente. Em relação ao estudo, o cardiologista extra-estudo, ele não vai ter muita influência, entendeu? Até porque ele já vai ser acompanhado por especialistas daquela área. Então, se tiver algum efeito colateral, se tiver algum evento adverso importante, esse paciente vai ser avaliado pela equipe do estudo e muitas vezes, dependendo do que aconteceu com o paciente, o estudo é até encerrado, né? Então, em relação ao estudo mesmo, a gente não interfere, tá? Entendi. E no começo que a senhora comentou, a senhora comentou em 2 fases, né? Primeiro que é o pré-tratamento, ao qual o paciente ele pode desenvolver hipertensão arterial sistêmica, né? Ou, por exemplo, insuficiência cardíaca, FA, etc. E que de 15 a 20 anos, ele também, no pós-tratamento, ele pode desenvolver também outras doenças cardiovasculares. Dito isso, para o colega que hoje, cardiologista, que acabou de receber um paciente, a gente já destrinchou muito aqui, né, do pessoal que está passando por tratamento, então, dos passos que a senhora comentou, que eu acho que é importantíssimo para qualquer cardiologista que esteja nos ouvindo, mas o pós-tratamento, o paciente que acabou de chegar no seu consultório, que naquela conversa inicial ele solta que ele teve um câncer, que ele solta que ele teve
né, naquela pergunta de cirurgia, né? Já fiz alguma cirurgia? Eu falo, já removi um tumor, ou doença prévia, ele fala que já teve câncer. Qual que é o cuidado que esse cardiologista tem que ter ao ver esse paciente que já passou por uma cirurgia, já passou por um tratamento, ou está no finalzinho, para fazer esse acompanhamento dele de longo prazo? Na anamnese, que é quando a gente, né, colhe a história do paciente, daí a gente vai perguntar sobre os antecedentes das doenças, né, então antecedentes patológicos, quando o paciente ele está curado, né, considerou curado do câncer, muitas vezes ele não fala, ele esquece de falar que ele já teve câncer. Né, então, muitas vezes a gente tem que direcionar a pergunta, né? Como eu já tenho uma amostra, né, viciada, eu já tenho minha pergunta, né? Então, se eu perguntar, tem pressão alta, tem colesterol alto, eu já pergunto, já teve câncer? Eu já pergunto diretamente para o paciente, porque muitas vezes realmente ele não vai te fornecer essa informação. E daí, sendo essa resposta afirmativa, vamos falar, por exemplo, do câncer de mama, né? Então, a paciente tratou o câncer de mama, teve o critério de remissão após o tratamento, e daí eu vou perguntar. E os pacientes nunca sabem, tá? Falo assim, quando você terminou o seu tratamento? Aí vai falar o tempo que terminou o tratamento. Qual foi o tratamento que você fez? Fez quimioterapia neoadjuvante? Fez cirurgia? Fez quimioterapia adjuvante? Fez radioterapia? Então, tudo isso a gente precisa questionar. E daí, sendo sim para essas perguntas, eu preciso saber qual quimioterapia que eu fiz, quantas sessões foram feitas. E daí, todo paciente oncológico tem uma caderneta que eles anotam todos os quimioterápicos, todas as doses dos quimioterápicos que eles fizeram, assim como da radioterapia, porque a dosagem em grays ali da radioterapia também é importante, né? E onde que foi a radioterapia? Se eu fiz da mama do lado esquerdo, se eu fiz do lado direito, isso também é importante. Então, eu preciso ter essas informações para eu avaliar se esse tratamento de câncer, que ela já está curado, pode me causar um problema cardiovascular mais para frente. Por exemplo, aquela quimioterapia que é a antraciclina, aquela que todo mundo fala vermelha. Doutora, eu fiz quimioterapia vermelha. Nossa, passei muito mal na época, caiu todo o meu cabelo. Essa quimioterapia, por exemplo, é uma das que podem dar problema anos depois do tratamento. 10, 15, 20 anos depois, e cursar, inclusive, com a doença mais grave, que é a insuficiência cardíaca. Tá, eu já peguei um menino, na época ele tinha 22 anos, mas ele tratou, quando criança, um câncer hematológico e usou antraciclina. Ele foi desenvolver uma insuficiência cardíaca importantíssima ali na idade adulta jovem, entendeu? Então, eu falei assim, mas ele fez quando ele era bebê e foi ter problema ali com 22 anos. Exatamente, foi esse problema que ele teve. Então, a gente precisa saber qual câncer, qual foi o tratamento, até para saber se isso vai impactar, mesmo depois da cura da doença. Entendi. Então, doutora, deixando aqui também a dica para o nosso colega cardiologista, já passou o primeiro guia de passos aqui, os 4, se eu pudesse dizer, os 4 passos do quanto está no tratamento, os 5, eu anotei aqui 6 passos pós-tratamento, que é o primeiro, perguntar abertamente para o paciente se ele teve câncer ou não. Uhum. Né? Colocar nas perguntas, teve câncer ou não? Se sim, quando terminou o tratamento e qual foi o tratamento? Qual que é o segundo passo? Quando terminou o tratamento? Terceiro passo, qual foi o tratamento? Onde foi a lesão? Qual foi o tratamento? Qual que é a lesão do órgão, né? Que foi tratado, etc. Quarto passo, como foi feito esse tratamento? Que é uma diferença grande de qual foi o tratamento para como foi feito esse tratamento. Quinto passo, pedir a caderneta desse paciente, que é muito importante. E o sexto passo, que aí, com toda essa informação, o médico ele senta e ele avalia o risco cardiovascular desse paciente. E feito todos esses passos, e por favor, se eu tiver... e uma coisa que eu já queria falar para todos os nossos ouvintes, a gente vai publicar, vai deixar aqui nos comentários os guias que a doutora comentou, tanto do ESC quanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para você ter aí em um clique e deixar aberto aí na sua aba do seu computador, sempre que tiver um paciente oncológico, já dar uma olhada, já poder consultar em sheer no time, já ter isso aí na sua mão. Mas uma coisa que eu queria perguntar para a doutora beleza, doutora, fiz todos esses passos. Como que é essa monitorização desse paciente, de fato? Eu tenho que pedir para ele eletro, eu tenho que pedir para ele Holter, eu tenho que pedir para ele mapa, eu tenho que pedir um eco?
em linhas gerais, eu sei que pode variar muito dependendo do caso, etc. Mas se você pudesse dar para o seu aquele residente cardiológico que acabou de aparecer no seu hospital, Dona Helena, o que você falaria para ele assim, ó, pede isso aqui que 90% dos casos a gente cobre, né? Não necessariamente aqueles 10% muito específicos, mas 90% dos casos a gente consegue resolver. Assim, ó, não existe uma receita de bolo, né? Eu preciso saber qual momento que o meu paciente está. Se ele está pré-tratamento, se ele está em tratamento ou depois do término do tratamento. Então, assim, pré-tratamento, eu vou saber, então, mais ou menos qual que é a quimioterapia, o procedimento que esse paciente vai passar. Então, e daí volta o S, que ele já manda um guia bem bom do que fazer em relação a cada patologia, tá? Mas, por exemplo, eu sei que alguns problemas cardiovasculares podem aumentar risco de toxicidade cardiovascular, né? Então, por exemplo, se meu paciente ele é sedentário, se meu paciente ele é obeso, se ele tem diabetes descompensado, se ele é hipertenso e não está compensado, se ele é tabagista. Então, tudo isso eu preciso saber pré-tratamento. Então, se ele não tem um diagnóstico, eu vou solicitar os exames laboratoriais para eu manejar esse meu paciente adequadamente, né? Então, se ele é hipertenso, eu preciso lá fazer a aferição da pressão dele, um exame físico bem adequado, e daí eu vou começar já um tratamento em relação a essa questão de riscos cardiovasculares, né? Então, isso é extremamente... o estilo de vida que a gente já fala muito. Exato, não, vamos parar de fumar, atividade física é extremamente importante, vamos tratar a pressão, tratar o colesterol adequadamente, tomar o remedinho do diabetes que não está tomando, entendeu? Então, isso é importante. Então, a gente também faz um eletrocardiograma, porque tem várias quimioterapias que pode cursar com alterações do eletrocardiograma. Então, por exemplo, a fibrilação atrial, tem outra síndrome que é alargamento do QT, que cursa com várias outras arritmias graves, entendeu? Então, isso é importante eu identificar se tem alguma coisa. Então, às vezes eu pego um paciente de base que tem um eletrocardiograma que aparentemente ele já infartou e ele não sabia. Então, eu vou investigar se esse meu paciente já teve algum evento coronariano. Então, isso é extremamente importante. E algumas quimioterapias também exigem que a gente faça um ecocardiograma, né, que é aquele que passa um gelzinho no peito para ver válvula, função do coração, massa cardíaca, consegue avaliar a aorta também. Então, para eu ter uma foto do meu coração antes do tratamento, né, para eu saber como que ele vai evoluir depois. Nessa hora, tomando um pouquinho o que a senhora falou antes, o Doppler de carótidas também somaria interessante nesse caso? O Doppler de carótidas, ele é bom para a gente estimar risco cardiovascular, principalmente em pacientes mais velhos, assim, que pode ter doença aterosclerótica, né? Então, eu sei se no território arterial eu já tenho uma plaquinha lá dentro, eu posso ter placa em qualquer outro lugar do meu corpo, né? Então, no coração, dentro da cabeça, que daí já aumenta o risco cardiovascular. Mas para avaliação pré-tratamento oncológico, não é indicado, tá? Não é indicado. Tá, joia? E daí, durante o tratamento do meu paciente, eu sabendo qual a quimioterapia que ele está fazendo, tem paciente que eu não preciso acompanhar durante o tratamento. Ele também é uma paciente jovem que vai fazer ali a quimioterapia para mama e depois eu passar para cirurgia e tá ótimo, ela vai fazer o tratamento tranquilo. Qual que é a orientação? Você precisa saber qual que é a quimioterapia e falar para o paciente, olha, você vai fazer essa quimioterapia pode cursar com arritmia, tanto para frequência cardíaca alta quanto para frequência cardíaca baixa. Se você tiver cansaço, minha casa tem um lance de escada. Eu subo todos os dias esse lance de escada. Não estou subindo mais. No meio da escada eu começo a parar porque eu estou muito cansada. Isso não é normal. E eu costumo falar para o paciente, olha, ali mais ou menos 2, 3 dias depois da quimioterapia, você fica prostrado, você fica cansado, é ruim mesmo, a vontade de ficar deitado no sofá largado, mas depois disso já não é mais aquele mal-estar do efeito colateral da quimioterapia, então você consegue fazer suas atividades, né, não igual anteriormente, dá um declínio, mas você consegue fazer, só que aí o paciente não consegue subir esse lance de escada, alguma coisa tem errada, entendeu? Então, você precisa voltar para o cardiologista para explicar isso para ele, olha, tô cansada, tô tendo palpitação, né? Me deu dor no peito. Então, você tem que orientar o paciente a voltar com você quando tiver algum sintoma. E também, assim, ter um relacionamento muito próximo com o oncologista ou com o hematologista, porque é ele que vai identificar muitas vezes que o paciente está mudado, que ele já não está igual era anteriormente, entendeu? E daí ele vai te redirecionar novamente.
E tem algumas quimioterapias que elas, né, cursam com uma cardiotoxicidade mais importante. Esses pacientes eu gosto, assim, de não deixar livre, assim, eu gosto de sempre ter um retorninho de segurança para que eu consiga avaliar e identificar precocemente se tiver alguma alteração. Então, isso é importante, até porque, aí eu falo também, igual na doença oncológica, quanto mais cedo você identifica o problema, mais fácil de tratar, na parte cardiovascular também. Se o paciente chega no início do sintoma, é muito mais fácil de eu manejar esse paciente do que depois, quando o negócio já rolou muito tempo, né? Então, isso é extremamente importante. E daí também, dependendo da quimioterapia, por exemplo, até câncer de mama, que é mais simples, algumas diretrizes falam que, dependendo da quimioterapia, eu tenho que fazer ecocardiograma a cada 3 meses. E daí também entra a questão de política pública, que não é sempre que a gente consegue fazer, né? Que é mal e mal o paciente consegue fazer antes e depois da quimioterapia. Então, isso também é importante. Via de regra, eu consigo fazer nos meus pacientes, né, esses exames até a cada 3 meses, e vai muito bem, e a paciente com câncer, ela entende essa necessidade. E no pós-tratamento, é muito guiado por sintomas, né, se o paciente tem sintoma ou não, eu vou direcionar alguns exames complementares ou não. Tô com palpitação, vou fazer um Holter, vou fazer só o eletrocardiograma, se eu tô cansado, vou fazer o novo ecocardiograma. Então, isso é importante. Eu não cheguei a falar dos marcadores cardíacos, né, marcadores prognósticos ali de cardiotoxicidade, que daí entra NT-proBNP, BNP ou troponina, que é um pouco difícil, a gente não tem muito ao certo, tanto que isso é útil para a gente, mas obviamente os pacientes que têm marcadores alterados antes do tratamento ou durante o tratamento têm um risco cardiovascular maior, né, mas assim, a gente não guia tratamento só por conta desses marcadores alterados, né. Entendi. Bom, nossa, doutora, que aula incrível. Acho que todo santo cardiologista está logado aqui, ouvindo a gente, está aprendendo muito com a senhora. E nós estamos caminhando aqui para o final, em honra ao tempo de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Vai dar um descanso para a doutora, coitada, falou agora bastante, poder tomar uma aguinha. Perguntar para o César. E eu vou fazer mais pergunta para vocês dois. O que vocês gostariam de deixar como recado final para os médicos que estão ouvindo a gente hoje, que está chegando um paciente, que, óbvio, o cardiologista, que é o nosso público-alvo. Se você puder deixar uma dica para eles, qual seria e por que essa dica é importante? Começar pelo César. Nossa, deixa eu pensar aqui. Uma dica para um cardiologista. Que acabou de receber o paciente oncológico, a gente já desenhou o framework aqui, foi muito interessante, já descreveu o que é navegação. Mas qual que é a dica final? Assim, se pudesse falar, você tem 5 segundos com um cardiologista que encontrou com você no elevador, falou: olha, estou com um paciente aqui que acabou de me falar que está na linha de onco. O que você falaria para ele? Olha, eu não conheço muitos cardiologistas, mas eu diria, saiba ler as entrelinhas dos pacientes, né? Porque muitas vezes o paciente, se você fizer uma pergunta, e assim, o paciente brasileiro ele tem muita vergonha do médico. Estou contando aqui, por exemplo, a gente fez uma pesquisa, 7 a cada 10 mulheres com câncer de mama têm dúvidas sobre como vai ser sua sexualidade depois do tratamento, mas elas não se sentem confortáveis de conversar isso com o médico, com o oncologista delas, assim. Então, assim, muitas vezes o paciente ele não vai se sentir confortável de contar alguma coisa porque ele não quer trazer preocupação, ou ele não quer, muitas vezes, sabe, dar problema, enfim, ele tem vergonha. Então, saiba ler as entrelinhas, atenda com empatia para que você consiga extrair aquilo que não foi dito ou extrair mais do paciente, né? Deixá-lo à vontade para poder falar. E como a doutora falou, assim, sabe? Conseguir capturar essas informações são muito importantes para que um tratamento seja bem sucedido, né? Muito obrigado, César. E, doutora, a mesma pergunta para você. Acabou de entrar no elevador, chegou um cardiologista colega seu, falou: oi, doutora Ana Carolina, tudo bem? Você não sabe, acabou de entrar a dona Mariazinha aqui no meu consultório e está com câncer de mama. E a senhora tem do 0 ao 12º andar para dar uma dica para ele. Qual dica que a senhora me dá?
Ai, olha, difícil falar em pouco tempo, mas eu vou tentar ser breve. A primeira coisa que essa é uma dica extremamente importante, o cardiologista, ele precisa se apresentar para um oncologista e para o hematologista, tá? Quando você está próximo, perto de quem realmente está tratando esse paciente, é extremamente importante. Antes tinha até um preconceito de quando o paciente ia passar com o cardiologista, o oncologista tinha medo, porque o cardiologista ia cancelar o tratamento do paciente, né? Então, porque, deu problema no coração, então não dá mais para fazer quimioterapia. Não, não é essa a questão. A gente está aqui, o contrário, para a gente proporcionar o término do tratamento do paciente. Então, isso é importante. É importante saber que o seu paciente é único e que você vai ter que estudar a doença dele, porque a gente não sabe, né? Então, isso é extremamente importante. Perguntar, eu tenho dúvida. Quantos colegas eu tenho que me ligam, mandam mensagem, falam assim, eu peguei um paciente oncológico, ele não tem plano, não consegue passar com você, o que eu faço? Gente, é o maior prazer explicar e falar qual que é o caminho que esse paciente vai precisar seguir, o que ele vai precisar pro paciente, e às vezes até ele faz, assim, overtreatment, assim, então eles fazem muito a mais do que precisa, com medo do paciente, entendeu? E não precisa. Então, se a gente tiver essa linha de raciocínio direitinho, saber para encaminhar, quando encaminhar, isso é extremamente importante. E a empatia com o paciente é extremamente importante. Tá? Então, hoje, o cardiologista, em muitos centros, ele é o clínico geral do paciente. Então, ele vai Sim, no cardiologista, ele quer o check-up do cardiologista, mas ele quer pedir o exame ginecológico, ele quer pedir o exame da tireoide, tudo. E quem faz isso é o cardiologista. Então, é nesse momento que ele cria o vínculo com o médico, né? Então, tem muitos pacientes que falam assim, olha, agora você vai para o endocrinologista. Não, não vou. Vou ficar com você. Então, você centraliza ali o tratamento. Isso é muito comum na cardiologia hoje em dia, né? Então, o principalmente com a médico população aqui... masculina, né, doutora? Uma vez já ouvi várias vezes que o cardiologista é o ginecologista do homem. A Não, população aí você masculina faz confia muito tudo. no mais do cardiologista. Uhum. E eu pergunto sempre pro paciente também, falo assim, já foi neurologista? Fez o exame de próstata? Ah, não, mas você não pode pedir o exame para mim, sabe, o exame de sangue? Isso é muito comum mesmo. Então, você cria esse vínculo com o paciente e daí ele começa a te contar as coisas. E daí, ele, de forma verdadeira, ele te passa aquilo que ele tá sentindo. E ele cria confiança e você consegue tratar. Então, assim, a cardiologia é sem fim, né? Tudo que tem da cardiologia. E a gente não vai saber tudo. Então é só saber, se eu não sei, eu vou dar uma estudada, né? Preciso encaminhar, vou saber encaminhar, vou procurar para quem encaminhar, né? Então isso é importante. E lembrar que são as duas doenças que mais matam novamente, né? Então, se ele não morrer do câncer, ele vai morrer do coração. Então, eu preciso tratar esse paciente adequadamente, porque a gente tem solução, e muitas vezes, e a gente deixa de fazer. Essa que é a questão. Então, o cardiologista, se ele não está acompanhando durante o tratamento, ele vai pegar esse paciente depois. Porque a gente está com uma população idosa, uma população que está envelhecendo, né? Então, ele vai ter mais câncer, vai ter mais doença cardiovascular, e muitas vezes essas doenças vão estar juntas desde o início do tratamento. Então, é essa população mais delicada, mais frágil que a gente vai ter que cuidar. E cada vez vai ser mais comum. Então, é isso que a gente precisa saber para cuidar melhor dos pacientes. Não, eu acho isso incrível. Inclusive, ó, a gente tem uma política de webinar, né, não falar da Neomed, não falar de nenhuma solução da Neomed, mas, doutora, depois do que a senhora comentou, não tem como não falar do nosso propósito, né? A Neomed, eu acordo todo dia pensando em como que a gente pode ajudar o paciente a diagnosticá-lo, para que ele tenha luz, né, do que está acontecendo no coração dele. E com um exame tão simples que é o eletrocardiograma, né, no Octopus, que a gente fala muito do cardio, que é inclusive o foco que a gente tem falado bastante sobre cardiologia, mas a gente tem uma solução chamada Octopus, que permite com que o laudo do Holter e do mapa aconteçam de forma mais rápida. E quantas circunstâncias a gente poderia evitar que o paciente desenvolva, né, que aumente a complexidade dele, tendo um diagnóstico precoce e sabendo também, né, dessa intersecção tão interessante que existe. O paciente oncológico, ele é um paciente cardiológico também, a gente tem que olhar ele ao mesmo tempo, né? E que o paciente cardiológico, a gente também tem que olhar ele como um todo, principalmente porque a gente está vivendo mais, como a doutora comentou, as chances da gente ter uma ou outra, ou as duas doenças, tem aumentado cada vez mais. Então, e principalmente hoje, eu acho que a parte mais interessante é que a gente tem esperança de tratamento, né?
Tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje, a gente está falando porque há esperança. A gente tem hoje uma tecnologia muito avançada para câncer, né? A doutora até comentou, e o César também comentou, que é difícil hoje se manter atualizado de tanta droga nova que tem saído. Isso é bom para o paciente, porque a gente consegue ser cada dia mais minucioso, e principalmente hoje com a luz que a gente tem jogado a cardio-oncologia, a segunda causa, né? Por exemplo, a gente está falando do foco, né? Hoje que é o onco, mas o cardio, que é a maior causa de morte no mundo, a gente já monitorar ele também para que ele tenha uma sobrevida e que ele tenha chances de melhora e de ser positivo e de simplesmente que ele tenha uma vida melhor pós-tratamento, um tratamento que é uma batalha. Como o César falou lá no começo, não é uma maratona, é um Ironman 180.3 lá em Kona. Então, com essa aula, eu gostaria de encerrar o nosso webinar. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu aprendi bastante, eu aposto que o colega que está ouvindo também aprendeu bastante. Vamos deixar aqui também o link de vocês, né, nas redes sociais, no LinkedIn, e também, já ressaltando de novo, que a gente vai deixar todo o material citado pela doutora Ana Carolina para que você possa consumir. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo webinar. Um abraço. Até mais, abraço, obrigada. Obrigado, pessoal.